Olá, amados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos ao canal Haroldo Lira. É sempre uma alegria e um prazer muito grande e me reunir com vocês aqui como igreja, a Igreja de Cristo sem parede, a Igreja de Cristo sem CNPJ, a Igreja de Cristo que são vidas compradas com seu sangue na cruz. E como eu disse, é sempre um prazer em me reunir com vocês aqui através desse canal Haroldo Lira. Sempre pedindo aos irmãos aí que se inscrevam no canal, dá o like aí, compartilha para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis, para que o nome de Deus seja engrandecido e que os verdadeiros filhos de Deus tenham o entendimento do Evangelho e se liberte da mão dos cães gulosos, dos falsos pastores, se liberte desse sistema evangélico, esse sistema chamado de sistema evangélico, do qual só escraviza os filhos de Deus e que só pregam por torpe e ganância, pensando só no fio mental, pensando só em dinheiro, pensando só em coisas materiais. Então, amado, mais uma vez reunidos aqui, graça e paz a todos. Estamos aqui para crescermos aqui na graça e no conhecimento de Deus, que é o Evangelho espiritual. O Evangelho recebido por Paulo, as 14 cartas de Paulo, do qual é o único evangelho que tem aqui nessa Bíblia, que é a tua Bíblia, a Bíblia dos evangélicos, e que eles não abrem porque atende somente o cão guloso, e que esse evangélico único você tem que adorar a Deus somente em espírito e verdade, crendo no que ele já fez, crendo em suas obras. E não é para você querer imitar Jesus e querer fazer as tuas obras, porque as obras é dele e tudo já está consumado. Então, o justo viverá pela fé. Entende, amado? Então, como eu falei, é um prazer enorme e me reunir com vocês aqui através desse canal para crescermos aqui na graça e no conhecimento de Deus, que é o Evangelho, e que esse é um culto racional do qual você discerne as coisas somente espiritualmente, através do Espírito de Deus que habita no teu espírito. Se você for um eleito dele, escolhido por ele desde antes da fundação do mundo, ou seja, os espíritos de Deus, que são seus verdadeiros filhos. Então, amados, como eu já falei, essa pregação tem como tema o porquê que pregamos contra o sistema religioso. Por que nós pregamos contra o sistema religioso chamado de evangélicos? Então, o que é isso? Eu estou abrindo o Evangelho e estou pregando a verdade de Deus, que os evangélicos, junto com o teu cão guloso, o teu falso pastor, vocês pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira. Então, eu estou provando para vocês aqui, o porquê que vocês se reúnem para chamar Deus de mentiroso e que vocês adoram mais a criatura do que o Criador. E que esse entendimento aqui, esse entendimento que nós vamos dar abrindo o Evangelho, tem como tema o porquê que pregamos contra o sistema evangélico, parte 5, tá? Então, amados, nós já fizemos aí
a parte 1, a parte 2, a parte 3. Fizemos a parte 4, né? Falando da macumba da Santa Ceia e provando aqui na Bíblia que não é Santa Ceia e que é Páscoa e que tu foi enganado a vida inteira e vocês ouvem o Evangelho e dão prosseguimento à tua doutrina de homem e continua chamando Deus de mentiroso e anunciando a morte dele. Porém, entretanto, todavia, nós, pregadores da graça de Deus em Cristo, nós estamos aqui para pregar a verdade. E sempre lembrando a vocês, evangélicos, né, vocês que servem só a tua igreja e que ouvem e crê somente no teu cão guloso chamado de falso pastor, eu gostaria de informar para vocês que só quem vai crer no Evangelho de Cristo são os eleitos dele, são os escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, que são os espíritos. Porque Deus, mais uma vez, eu vou te falar até tu miar, que Deus, ele não é pai da tua carne, ele não é pai do Lira, ele não é pai do Alexandre, ele não é pai da Isabelle. Deus, ele é pai dos espíritos. E quem é o teu pai é o marido da tua mãe. E vocês precisam deixar de ler a Bíblia e ficar pensando em coisas daqui da terra. Comendo pão, comendo suco, subindo monte, dando dinheiro pro teu ladrão e dizendo que está dando para Deus. Que tudo isso aí é coisa para carne. Tudo isso daí não tem nada a ver com Deus. Entende, amado? E Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, o teu cão guloso, junto com vocês não têm o poder de Deus. Por que, Lira? Porque o poder de Deus está no Evangelho. Mas o poder de Deus está na segunda aliança, de Romanos a Hebreus. E que o teu cão guloso não prega, e você diz que Deus é mentiroso, e você permanece na primeira aliança, que é a lei de Moisés, que nunca foi para tu. E eu preciso dizer, né, que lá em Gálatas 3:10, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então, o evangelho aqui está dizendo que vocês evangélicos, vocês que estão na lei de Moisés, porque tu só ouve o teu pastor, vocês são todos malditos. Gálatas 3:10, vai lá e lê lá para tu confirmar e olhar no espelho e dizer, eu sou maldito. Tá? Então, meu amado, vamos dar início aqui para desmascarar o teu pastor, para desmascarar o teu cão guloso, o teu ladrão, para desmascarar esses bispos, para desmascarar esses doutores em teologia, esses padres, esses caras que só pregam por torpa e ganância e para te roubar. E você pode perguntar, Lira, e o que tu tem com isso? O dinheiro não é meu? Meu amado, eu não tenho nada com isso. O dinheiro é teu. Tu pode dar o que tu quiser. O motivo pelo qual eu estou mostrando aqui a verdade de Deus e desmascarando esse teu Deus, esse teu cão guloso, é para que os verdadeiros filhos de Deus, que são os espíritos que estão aqui revestidos de carne, porque a fé não é tua, amado. A fé não é tua, nada é teu, macho. Nada é seu, a fé não é tua. A fé é de Deus que está em ti, cara. A fé é de Deus que está em ti, se tu for um eleito dele. Tu não tem nada, nem fé você não tem. A fé é dele. A fé é dele, do Espírito dele que habita em tu, no teu Espírito, se tu for um eleito dele. Que vocês acham que vocês podem alguma coisa.
Tu só pode, cara. Tu só pode. A única coisa que vocês evangélicos, vocês podem, sabe o que é? É essa macumba que tu faz na tua igreja. Essa macumba aí rodando no mistério, feito um peão doido, comendo pão, comendo suco, dando de comer a tua carne, que não tem nada a ver com Deus. E vocês vão ter que ouvir isso até tu entender, meu amado, que o justo vive por fé. E o que é que eu tenho com isso que tu dá dinheiro ao teu cão guloso? Eu não tenho nada a ver com isso. O problema é que o teu cão guloso, ele usa o nome de Deus para te roubar, e vocês, evangélicos, vocês usam o nome de Deus para dar. Sabe por quê? Porque o cão guloso diz que está pedindo para Deus. E tu, canela de fogo, tu diz que está dando para Deus. E tu não está dando nada para Deus. Porque Deus não é daqui, Deus é espírito, e Deus, ele é dono de tudo. Ele não precisa da tua merreca. Quem poderia precisar dessa tua merreca era tu. Entende? Mas tu sem discernimento, sem entendimento, tu dá o dinheiro pro teu ladrão, o teu ladrão te rouba usando o nome de Deus. E tu dá o teu dinheiro usando o nome de Deus também, porque tu tá dizendo que tá dando para Deus. Tu crê nisso? Tu crê nessa obra morta? Então, meu amado, esse é o motivo pelo qual nós pregamos contra vocês, e vocês vão ter que ouvir isso aqui até miar. Tá? Até miar. Porque, meu amado, nós abrimos aqui o evangelho, nós mostramos a verdade de Deus, nós provamos que vocês vivem na mentira, e que o teu cão guloso, ele te engana, ele te enganou a vida inteira, ele enganou a tua descendência, ou seja, é a tua mãe, o teu pai, o teu avô, o teu bisavô, o teu tetravô, o teu pentravô, o teu eternamente vô, macho. Foram enganados, as nossas gerações passadas. E esses caras estão milionários já. Tem um cão guloso aí que não tinha mais o que comprar, comprou foi um banco, macho. Com qual dinheiro? Com o teu. Com o teu dinheiro. Por quê? Porque tu diz que está dando para Deus. Querendo comprar a Deus com teu dinheiro. Se Deus nem daqui não é. Então, meu amado, acorda, meu amado. Acorda. Sai dessa mentira, cara. Vem servir a Deus somente em espírito e verdade, crendo no que Ele já fez. E vem pregar o evangelho também, cara. Para que outras pessoas saia desse engano da mão desses cão gulosos e acabar com essa farra, macho. Acabar com essa farra onde esses caras pedem dinheiro 24 horas. Esses caras, eles pedem dinheiro 24 horas por dia, cara. 24 horas esses caras, eles fazem canal de televisão e permanecem 24 horas no ar. Pedindo dinheiro, mas usando o nome de Deus, pedindo dinheiro. Paga um monte de filho da perdição aí para dizer que tava com câncer, tava não sei com o que foi curado. Meu amado, Deus, ele não age dessa maneira, não. Deus, ele não habita em santuário feito por mão de homem, meu amado. Então, meus amados, vamos dar início aqui o evangelho. Eu vou abrir para vocês aqui e vou mostrar a verdade de Deus e a mentira do teu Senhor. Senhor, por quê? Porque vocês são escravos da tua igreja, vocês são escravos do teu cão guloso, então ele é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor, tu é o escravo e ele é o Senhor. Você faz tudo o que ele quer. Então, olha, dando início aqui ao entendimento do verdadeiro evangelho, que o teu cão guloso não vai pregar para tu nunca, eu vou iniciar aqui, abrindo aqui em Hebreus 6:1, tá? Eu vou ler e vou explicar e vou dizer o que é que Deus quer para tu e o que é que teu cão guloso quer para ele, para te roubar a vida inteira. Então, olha,
Hebreus 6:1, olha, exortação ao progresso na fé. Então, aqui já inicia falando da fé. Não é de obra, é fé. Então, aqui diz aqui, olha, preste atenção, o que foi que Deus mandou se fazer aqui em Hebreus 6:1, tá? Hebreus 6:1, olha, por isso, aqui é Paulo, tá? Aqui é Paulo escrevendo aos Hebreus e esclarecendo o que era para fazer após a lei de Moisés ter sido cumprida e abolida. Que vocês dizem que tudo é mentira e o teu cão guloso só leva para a lei, da qual eu já provei e expliquei que a lei foi somente para os judeus. Foi passado e que não é mais para ninguém, tá? Então, olha, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, vocês têm que deixar de parte, deixar de lado, não fazer mais. Não fazer mais. O quê? Os princípios elementares da doutrina de Cristo. O que é isso? É o começo, o leitinho. Comer carne de porco pode. Entende? Então, o que Paulo está dizendo? Deixar de parte, deixar de lado. Não fazendo mais, não é para fazer. Então, olha, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. E o que é, Paulo, que é perfeito? A graça. Cristo, o ressuscitado. A nova aliança. Então, olha, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Olha, não lançando, de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O que é obra morta? Toda a lei de Moisés, toda a antiga aliança que vai até João, são obras mortas. Eram sombra do que seria real, do que viria real. Então, Paulo está dizendo aqui que é para pôr isso de lado, que não é mais para fazer. Está falando com quem? Com os hebreus. Por quê? Porque os gentios não entraram na primeira aliança. Isso daqui é da primeira aliança. E o que é que o teu cão guloso, o teu pastor faz? Ele diz que tudo isso aqui é mentira e que Deus não sabe de nada e tu nunca foi das obras. Você nunca foi das obras, porque tu só entra na segunda aliança, que é o ministério do Espírito, o qual tu tem que adorar a Deus somente por Espírito, em Espírito e verdade, crendo no que Ele já fez. Então, o teu cão guloso te engana e te permanece em obras mortas. Te permanece na lei. Na lei não, no engano, porque a lei não existe mais. Toda a primeira aliança, ela foi cumprida e foi abolida, mandamentos e ordenanças. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então, Deus aboliu a lei, cumpriu a lei, e o que teu cão guloso diz? Que é mentira, junto com vocês. E que o fim da lei não é Cristo coisa nenhuma, e que vocês dizem que quem manda aí é vocês e permanece na lei. No engano, permanece no engano, servindo o teu pastor. Então, amados, Hebreus 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. 2. O ensino de batismo. O ensino de batismo e da imposição de mãos.
da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E Paulo aqui, ele ainda ironiza e diz, isso faremos se Deus permitir. E que vocês, totalmente sem entendimento, vocês dizem assim, tá vendo? Ó? É para fazer se Deus permitir. Mas Deus não está mandando tu fazer, macho. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. O fim de tudo isso daqui é Cristo. Por quê? Porque é para tu viver somente pela fé. Não é para tu ficar com teu cão guloso aí, fazendo ensino de batismo, né? Fazendo esse curso que esse cão guloso faz aí para te aprisionar, dizendo que é a preparação para o batismo. Não é para fazer, macho. Nunca foi para tu. Ele está falando aqui com os hebreus, com os judeus. Está dizendo para eles que não é para fazer mais isso. E para vocês nunca era para ter feito. Por quê? Porque tu é gentil, macho. Tu não participou da primeira aliança. E das imposição de mão, o cão guloso, para querer poder para ele e reduzir Deus a nada, ele vai orar por ti, impondo a mão na tua cabeça. E se der certo, vai acontecer o quê? Tu vai dizer que esse teu cão guloso aí é uma bênção. E que foi ele que tirou a tua dor de cabeça. Meu amado, vocês são totalmente cegos, surdo e mudo e não consegue entender nada do evangelho. Aqui Paulo está falando com os judeus, com os hebreus, está dizendo para eles que não é para eles fazer mais isso aqui. E vocês nunca foi para tu fazer, vocês continuam até hoje fazendo. Então, amado, acorda, sai dessa mentira. Vem para a graça de Deus em Cristo, você também, meu amado. Vem viver a graça de Deus em Cristo, que é a doutrina única que existe aqui, e que onde mostra tudo que Deus já fez por ti, e que você é para viver pela fé, engrandecendo o nome de Deus, cara. Não é para tu engrandecer o teu pastor, macho. Não é para tu crer nesse cão guloso, crer no que ele prega. Isso é um mentiroso, não sabe de nada. Então, meu amado, explicado essas coisas aqui, continuando aqui, olha, em Hebreus 7, eu vou ler para tu aqui, dando esse mesmo entendimento do 18:21, diz assim, ó. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Ó. Cara, uma coisa linda dessa daqui, uma palavra maravilhosa dessa daqui, né? Do qual era para te levar o entendimento, né? E você se libertar dessa mentira que tu vive, cara. Aqui, olha, Paulo aqui tá falando com os judeus, essa carta aqui é os hebreus. Não é para você, não é para mim. Não é para os gentios. Paulo tá falando aqui com os hebreus, macho, com os judeus. Então, canela de fogo, tu pode me perguntar assim, Lira, e se isso daí não é para nós, não é para o gentio, que tu nem sabe o que é isso, que a gente já falou 50 vezes, mas vocês não dão nem ouvido, porque tu só dá ouvido ao teu pastor, macho. Vocês evangélicos, né? Vocês só dão ouvido o teu pastor, cara. Ou seja, tu adora mais a criatura do que o Criador e tu vive nesse engano. Então, por que é que eu estou pregando isso aqui, ô inteligente? Porque eu estou querendo mostrar para vocês aqui, vocês evangélicos, né?
vocês que são enganados pelo teu Deus aí, com o D minúsculo, pelo teu pastor, que ele só prega a lei de Moisés para tu, que nunca foi para tu, cara, porque tu é gentil e que tu não fez parte da primeira aliança, e que a primeira aliança, o Deus de Israel e Jesus de Nazaré, foi somente para os judeus. Então, cara, Paulo está falando aqui aos hebreus e está dizendo assim, olha, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, macho. Por quê? Porque o homem não pôde cumprir e Deus veio e cumpriu. Deus veio e cumpriu e revogou, macho. E ele revogou, não pode não? Ou vocês querem discutir com ele? Como vocês fazem? Então, o evangelho está dizendo aqui, macho, olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Existe uma grande diferença, né? Onde você ser evangélico, né? Onde você ser evangélico e você ser cristão. Nós da graça, nós não somos evangélicos, macho. Por isso que nós pregamos contra vocês. Nós pregamos contra vocês evangélicos. Para quê? Para tu entender que tu está sendo enganado, né? E tu se libertar dessa escravidão que é esse sistema. E nós pregamos contra o teu cão guloso, o teu pastor, o teu bispo, o teu demônio. Nós pregamos contra ele por quê? Porque ele usa o nome de Deus para te roubar. Ele usa o nome de Deus para te escravizar. Ele usa o nome de Deus para se dar bem. Para se dar bem e comprar carros importados, comprar boi, comprar fazenda, comprar emissora de rádio, comprar avião, comprar helicóptero, formar a bancada dos evangélicos, botar empresa de caixão, Esses caras que tu diz que é o teu pastor, que é, cara, não tem nenhum. O que não é político é empresário, macho. Esse teu cão guloso aí, todos eles, o que não é político é empresário. E o que não é empresário é político. E além disso, é o teu ladrão, que vocês só dão ouvido a eles. Entende, meu amado? Então, meu amado, aqui em Hebreus 7:18 e 19 diz assim, ó. Portanto, por um lado se revoga a anterior aliança, macho. Qual era a anterior? Qual era a anterior ordenança? Qual era? A lei de Moisés, macho. A lei de Moisés foi revogada. Foi cumprida e foi revogada. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança. Por quê? Por causa de sua fraqueza e inutilidade, macho. Então, a anterior ordenança, a primeira aliança, né, da qual nunca foi para tu, Deus, ele cumpriu e ele aboliu. E ele está dizendo ainda o porquê que ele aboliu. Por quê? Porque era fraca. E era inútil. Então, macho, olha, para um pouquinho para pensar aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. A anterior aliança, a anterior ordenança, a primeira aliança de Deus que fez somente com os judeus, que nunca foi para tu. Presta atenção, macho, o que tu vai fazer na tua igreja, macho. Tu vai para tua igreja, cara, sabe fazer o quê? Chamar Deus de mentiroso, dizendo que ele não está com nada, que ele não cumpriu a anterior ordenança, dizer que ele não revogou, que ele não pôs fim, e dizer que Deus é mentiroso e que essa anterior aliança, ela nem é fraca e nem é inútil.
Porque ele, o Espírito Santo, está falando aqui que essa primeira ordenança, anterior ordenança, ela foi revogada por causa da sua fraqueza e inutilidade, cara. Para onde o teu cão guloso te leva. Ou seja, tu vive numa coisa inútil e fraco, macho. Não dá para entender, não dá para pensar nisso. Tu é burrinho desse jeito, cara. Tu é burrinho desse jeito que tu não consegue entender isso aqui. Meu amado. Então, olha, no 19 ele ainda reforça mais e diz assim, olha, pois a lei que teu cão guloso te leva, a lei onde o teu cão guloso te rouba, a lei onde o teu cão guloso tá rico, a lei onde o teu cão guloso enche os cofres dele, olha aqui, por causa de vocês, que esse cão guloso, né, tem esse poder inteiro que eles têm aí. Olha, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, macho. Ou seja, tu tá a vida inteira ouvindo esse teu cão guloso aí, né? A vida inteira ouvindo esse cão guloso aí. E o que foi que tu conseguiu, macho? Tu conseguiu ser fraco, né? Tu conseguiu ser fraco, que é o que está dizendo aqui. Tu conseguiu ser inútil. E que tu não foi aperfeiçoado em coisa alguma, macho. Que é o que está dizendo aqui, olha. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, cara. Aí ele diz, olha, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual chegamos a Deus, cara. E qual era essa esperança? Qual foi? Qual é essa esperança superior a qual nós cheguemos a Deus, cara? A segunda aliança, onde ele já fez tudo no teu espírito, macho. É no teu espírito, cara. Não é tu comer pão, não. Pão é pra tua carne. Suco é pra tua carne. O dinheiro é para enriquecer o teu pastor. Não tem nada a ver com Deus. Então, meu amado, provando aqui no evangelho que tu é enganado, macho. Que tu é enganado por esse teu demônio aí, que não é o demônio de vocês. Demônio do hebraico é estado de espírito, macho. Daimon é estado do espírito que pode ser para bem ou para mal. Que o teu cão guloso aí é espírito mal. Então, amado, dando prosseguimento aqui a essa pérola da graça que só tem aqui e que mostra, explica e faz uma comparação e pega o teu cão guloso e reduz ele a nada, porque ele não sabe de nada a não ser te roubar. De evangélico, ele não sabe nada. Esses doutores aí, eles fizeram uma faculdade para fortalecer o roubo contra vocês. Porque de evangelho, ele não sabe nada. O evangelho, olha, meu amado, eu vou te falar uma coisa aqui, tá? Olha, Deus, ele deu o dom aos homens. Ele deu o dom aos homens. Uns para apóstolos, outros para profeta. Entende? Olha, tu, né? Esse teu cão guloso aí e todos os outros mentirosos da tua igreja, porque eles têm várias. Tem a matriz, tem a filial 1, a filial 2, a filial 3, a filial 4, a filial 5, a filial 6, a filial 7, a filial 8, a filial 9, a filial 10, a filial 11. Por quê? Porque, meu amado, homens não tem igreja, macho. Homens não tem igreja, homens têm empresa, macho. O que vocês têm aí não tem nada a ver com Deus, é empresa. Empresa da qual não paga imposto e que não paga nada e que só faz te roubar e fazer esses cão guloso cada vez mais milionário.
E que a verdadeira igreja de Deus só tem um único dono, que é Ele, do qual Ele comprou com o seu sangue na cruz, e que não é parede e que não é empresa. A igreja de Cristo são vidas compradas com sangue dele na cruz, que são os seus eleitos, são os espíritos dele, que está aqui numa participação comum de carne e sangue. Então, meu amado, esses teus cão gulosos aí, né, eles são fábrica também de fazer outros ladrão, que vocês chamam de pastor. Como, Lira? Ele joga um monte de óleo. O pastor presidente, o pastor chefe, quando vai fazer um cão guloso desse aí, pastor, para roubar no outro bairro, noutra cidade, no outro canto, ele faz o quê? Ele joga um monte de óleo em cima desse cão guloso aí, que vai começar a roubar para quem? Vai roubar para ele, para o salário dele, vai roubar para o aluguel, se for alugado, vai roubar para a luz, vai roubar para a água, e tem que fazer o salário do pastor, do ladrão presidente. E como é que eles fazem, Lira? Joga um monte de óleo em cima do ladrão filho que está iniciando agora, e o cara cai lá em cima do que eles chamam de santuário, né? O cara cai, o cara faz a macumba dele lá, diz que tá recebendo o Espírito Santo. Esses cães gulosos, macho, eles usam o nome de Deus de todas as formas. De todas as formas. Mas, meu amado, Deus, os seus braços não estão, os seus braços não estão fechados, a sua boca não está calado, entende, meu amado? E tudo esses cães gulosos aí, eles já tiveram o seu fim, entende? Não só ele, mas os seguidores dele, os que são os filhos da perdição. E os que são filhos da salvação vão entender esse evangélico aqui, não por você, mas pelo Espírito que habita em você. Então, olha, abrindo aqui, dando continuidade e provando que o teu cão guloso é mentiroso, aqui em Hebreus 10:10, ele diz assim, olha, aliás, eu vou ler para tu aqui, olha, a partir do 9, tá? Aí diz assim, ó, então acrescentou quem? O Espírito Santo. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, o que é isso aqui? Aqui, Deus, ele está removendo, está tirando, está acabando, revogando a primeira aliança, o primeiro testamento. E está estabelecendo uma nova aliança, o segundo testamento, do qual era para você estar se tu servisse a Deus. E não precisava de sacrifício, não precisava de ser roubado, não precisava de ser assaltado, não precisava de viver puxando o saco do pastor, não precisava tu estar lavando o carro dele, não precisava tu estar aí passando vassoura na igreja do teu cão guloso. Por que, Lira? Porque no segundo testamento, Deus, ele já fez tudo por ti e é para tu viver somente por fé. Fé em quê? No que ele já fez. Mas o cão guloso entrou na tua vida e tu não deu lugar ao Espírito Santo, deu lugar a ele, e tu vive nesse engano, nesse sacrifício que a gente olha para vocês, dá dó. A gente olha para vocês, cara, dá dó dessa escravidão que vocês vivem, macho, servindo a homens.
O cara, até no teu casamento, o cara diz como é que é para tu viver. E você não consegue ver isso. Então, meu amado, remove o primeiro para estabelecer o segundo. 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Então, na nova aliança, no segundo testamento, tu já está santificado. Que eu estou dizendo, não é tu, macho, não é tu terreno. Tu terreno, tu não vai ser santo nunca, macho. Nós estamos falando aqui do Espírito. Aqui é o ministério do Espírito, cara. Nós estamos falando do Espírito de Deus se tu for um eleito dele. Acorda. Para de pensar nas coisas da terra e pensa nas coisas espirituais. Por isso que Jesus de Nazaré chegou para aquele cara lá e disse para ele: tu és mestre Israel e não sabe o que quer dizer nascer de novo. Porque o cara era doutor igual o teu doutor aí. O cara era doutor em teologia. O cara era o professor da igreja dominical. E Deus disse que ele tinha que nascer de novo. E ele disse: como pode um homem nascer do ventre da sua mãe e depois entrar de novo e nascer de novo? Isso aí, cara, é o entendimento dos teus doutores. Porque não sabe o que significa nascer de novo, porque ele não entende que Deus é Pai dos Espíritos. Então, meu amado, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, mas uma vez por todas. Que vocês dizem, né? Vocês dizem que ele está morto. A tua ignorância é tão grande, doutor em teologia, que tu anuncia a morte de Deus todo primeiro domingo de cada mês, dizendo que ele vai morrer, e tu não soube, tu não recebeu essa notícia que no terceiro dia ele voltou, que no terceiro dia ele ressuscitou, e que isso daí, essa macumba que vocês fazem aí, não é Santa Ceia, é Páscoa. Eu já preguei sobre isso. Então, olha, Hebreus 10, 11. Ora, todos os sacerdotes se apresentam dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Olha, que nunca, jamais pode remover pecado. Então, cara, olha, a lei de Moisés, os sacerdotes lá, que não é para tu, eles se apresentavam muitas vezes, e que faziam o mesmo sacrifício, o sangue de bodes e de touro, e que isso jamais poderia remover pecado. Por quê? Porque era sombra, não era o real. O real era na cruz que viria, que já veio no ano 70, que vocês estão esperando. Então, amado, aqui no 12 diz, olha, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estado dos seus pés. Então, olha, aqui está dizendo que Deus, ele ofereceu uma vez por toda, né? Ele ofereceu uma vez por toda um único sacrifício pelo o pecado, né? E daí ele assentou-se à destra do Pai. E o que é isso? Eu já falei nos vídeos anteriores que Jesus ele morreu com 33 anos. E que na cruz ele falou, tetelestai, está consumado. E eu já expliquei para vocês que aqui na cruz, quando ele falou tetelestai, está consumado, estava consumada toda a Bíblia. Toda a Bíblia estava consumada. Como assim, Lira? Estava consumada espiritualmente. Ou seja, para Deus, espiritualmente, o que ainda permanecia aqui na terra, lá em Jerusalém, não tinha nenhuma validade para Deus.
Por quê? Porque ele subiu aos céus e que ele, através da profecia de Daniel 9:24 e Mateus 24:34, dizia que tudo aquilo não passaria daquela geração. Qual era aquela geração? A geração dele, a geração de Jesus de Nazaré. Então, amado, o que é que teu mentiroso diz? Ele pega e bota isso aqui tudo para frente para te enganar mais, para te roubar mais. Então, no ano 70, ele, o Filho do Homem, ele voltou para cumprimento da profecia dele, de Jesus de Nazaré, de Mateus 24:34, que não passaria tudo daquela geração. Tudo o que? De Mateus 1 até o 34. Que seria o que? Seria a volta do Filho do Homem como juiz contra os judeus. Somente os judeus entraram em juízo. Nós somos depois da cruz. E que nós fomos justificados pela fé, ou seja, nós já nascemos justificados, porque somos pós-cruz. E que ele, Jesus de Nazaré, ele voltou no ano 70, que vocês estão esperando ele até agora, e vai esperar a vida inteira, até entender o Evangelho. Jesus de Nazaré, ele voltou para quê? Como juiz contra os judeus, para a queda do templo lá em Jerusalém, para o aparecimento do iníquo, o aparecimento do iníquo, do filho da perdição, que se assentaria no templo de Deus, se sentindo o próprio Deus, que foi o que aconteceu. Então, meu amado, então ele diz no 13, aguardando daí em diante, até os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quem eram os inimigos? Todos os quais eu acabei de citar. E no 14 ele diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados, macho. E no 15 ele diz, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Olha, cão guloso, o testemunho aqui é o Espírito Santo, não sou eu não, é o Espírito Santo, que vocês dizem que isso aqui é coisa que a gente inventa. Então ele diz, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis. Então, meu amado, todas essas coisas aqui que eu estou lendo, né? Isso daqui está na tua mente, macho. Tudo isso aqui está escrito na tua mente. Mas o que foi que aconteceu? Apareceu o cão guloso na tua vida, né? E fez uma lavagem cerebral aí na tua vida, na tua mente, e a tua mente está cauterizada, está congelada. Tu não consegue entender. E que eu não estou te ensinando nada. Eu estou só aqui lembrando para que a tua mente se liberte desse cão guloso. Então, meu amado, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, 16, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração, esse coração aqui não é o coração que pulsa, tá? Coração, ele está se referindo aqui ao entendimento, porém em seu entendimento, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém
no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. 17. E acrescenta. Acrescenta quem? O Espírito Santo. Aqui quem está falando é o Espírito Santo, viu? Que está falando aqui através do Evangelho. Então, no 17 diz, e acrescenta, ó. Olha aqui, macho. O que é tu chamar Deus de mentiroso, né? E não criar vergonha nessa tua cara e dizer que não entende o Evangelho. Macho, olha. O que é crer, Lira? O que é crer? Crer, cara, é tu ler o Evangelho e receber. Não é tu dizer que é mentira, não, como vocês fazem. Vocês entram na tua casa, no teu quarto, se tranca e fica feito um louco lá dizendo que tu é um pecador. Que tu é um desgraçado e que tu é um verme de Jacó e que tu não vale nada. E quem foi que te disse isso, macho? Quem foi que te disse isso? O teu ladrão que passou para tu. Porque olha aqui o que diz o Evangelho, ó. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis. E sobre a lei que ele está se referindo aqui, né? Aqui está se referindo à lei de Deus. A lei espiritual. A lei espiritual. Por quê? Porque aqui é o ministério do Espírito. Aqui não é a lei de Moisés. Não é a lei escrita nas pedras. Está falando aqui é do Cristo ressuscitado. Está falando aqui é de Espírito. A lei do Espírito. Romanos, eu vou abrir aqui, tá? Que é para tu ver qual é a lei. Só um minuto. Romanos 8:1, olha. Olha, qual é a lei que ele está falando. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, macho. Então, aqui está dizendo que tu não tem nenhuma condenação, a não ser que tu não esteja em Cristo Jesus. Mas aqui Paulo está falando aos romanos aqui e dizendo, agora quando? Agora na graça. Agora no ministério do Espírito. Agora é na segunda aliança, que não é agora. Paulo é que está falando agora, porque ele estava falando na geração dele lá, que era a geração do ano 70. Por isso que Paulo está falando agora, macho, porque isso aqui é tudo explicado, cara. Que o teu cão guloso, ele não prega evangelho, ele prega macumba para vocês. E vocês dizem que ele está bradando, porque tu só gosta de mentira. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, macho. Nenhuma condenação. O que é que teu ladrão diz? Que tu é um ladrão, que tu é um desgraçado, um condenado. Tu tá roubando a Deus e que tu não vale nada, macho. Tu, evangélico, tu não vale nada que o teu pastor diz. Que tu é um desgraçado. E o evangelho? Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que, Paulo? Por que, Paulo, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão na segunda aliança, que não é os evangélicos? 2. Porque a lei, essa lei que eu estava falando para tu lá, em Hebreus, que eu vou terminar, olha. Porque a lei do Espírito da vida, essa lei que ele imprimiu na tua mente e no teu coração inteligente, é porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já te livrou, macho, da lei, do pecado e da morte. E tu não recebe isso, cara. Por quê? Porque tu não serve a homem, macho. Porque tu não serve a Deus. Ah, se fosse o contrário, como eu gostaria. Mas não, é porque tu só serve a homem mesmo. Tu só serve o teu pastor. A tua igreja, que não é de Deus. Então, meu amado, olha aqui qual é a lei que eu já te mostrei lá, ó. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias,
diz o Senhor. É o Senhor, viu? Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta. Quem que acrescenta, Lira? O Espírito Santo, macho. O Espírito Santo. Acrescenta. Também de nenhum modo, ó, me lembrarei dos teus pecados, macho. Como é, cara? Que Deus diz aqui que nunca ele vai se lembrar dos teus pecados, macho. E tu diz que tu é um pecador, que tu é um desgraçado e que tu é um verme de Jacó e que tu não vale nada, macho. E o teu pastor chega no teu ouvido, você esqueceu, você também é ladrão. E tu recebe isso e tu não recebe isso aqui, cara. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Olha, ele está dizendo aqui que nem lembra do teu pecado e nem da tua iniquidade. Não é por um mês, não é por um dia, não é por ano, não. É para sempre, macho. Para sempre. E, Lira, por que eu ainda estou bebendo cachaça? Porque é que eu ainda estou coisando com a minha vizinha? Porque é que eu ainda estou... Por que eu ainda estou pensando em matar, em roubar e me prostituir? Por que, Lira, se eu estou sem pecado e que Deus diz que não vai se lembrar mais do meu pecado e das minhas iniquidades? Meu amado, eu já te falei e que tu não quer entender e eu vou falar de novo. Deus, ele não é pai da tua carne, macho. Essas vontades e essas coisas que tu faz, né? Todas essas coisas aí são obras da carne. Gálatas 5, 19 ao 22. E que Deus, na cruz, ele separou o homem interior, que é o espírito, do homem exterior, que é o homem carnal, que é o homem terreno. Porém, entretanto, todavia, ele disse que tudo que tu semear na carne, tu vai colher, macho. Então, tu quer beber cachaça? Bebe, macho. Bebe. Se tu for bonequeiro, tu vai levar umas facadas. Tu quer pegar a vizinha? Pega, que o marido dela vai te lascar. Tu quer se prostituir? Tu quer matar? Mata, que a polícia vai te prender e tu vai semear lá dentro da delegacia, do presídio, sei lá onde. Tu tem que entender, canela de fogo, que quando se prega o evangelho, está se falando, do Espírito, está falando do Filho de Deus. Não está falando do Lira, não está falando do Alexandre, não está falando do homem exterior, do homem carnal. Que tudo que tu semear, tu vai colher. E que tu é pó, e pó tu vai voltar. Entende, meu amado? Vocês têm que entender isso uma vez por todas. Deus, tudo que ele fez, cara, ele fez no teu espírito, macho. Deus, ele é pai dos espíritos. Tem que falar quantas vezes, macho. Deus, ele é pai dos espíritos. Se tu for um eleito dele, né? Quando tu nasceu, o Espírito de Deus, enviado por Deus, ele se revestiu da tua carne e está aqui uma participação comum de carne e sangue, macho. E que esses vão crer, nem que não queira, porque a fé não é tua, macho. A fé é de Deus que está em tu. Não é sua, a fé não é sua. Nada é seu. Nada, nada, nada. A não ser a tua casa, o teu carro, a tua bicicleta, né? Essas coisas, macho. O teu pão, o teu suco, não tem nada a ver com Deus, isso aí. Então, amado, continuando aqui, olha, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e da sua iniquidade para sempre. 18, ora, onde há remissão destes o quê? Do pecado, macho. Já não há oferta pelo pecado.
Então, se o pecado já foi remido, se Deus já aniquilou o pecado e diz que nunca mais ele vai se lembrar do teu pecado, macho, como é que esse teu demônio aí, esse teu demônio que não é o demônio dele, que entra em vocês, demônio é estado de espírito, para bem ou para mal, que esse demônio aí é mal. Como é que esse teu demônio aí, o teu pastor, o teu falso pastor, o teu ladrão, como é que ele manda tu fazer as coisas, mas para remir o teu pecado, mas? Como é que ele manda tu subir monte? Como é que ele manda tu fazer sacrifício? Como é que ele manda tu fazer a macumba da Santa Ceia para remir os teus pecados? Manda dar dinheiro para ele, dizendo que é para Deus, chamando Deus de pobre, de lascado, de miserável. E como é, macho, que aqui está dizendo, olha, ora, onde há remissão, deixe. Já teve remissão, meu amado, pelo pecado. O pecado já não existe mais. E o que teu canguloso faz? Manda tu fazer obras mortas para tu se santificar. Quando o evangelho diz que tu já é santificado. Por quê? Porque o teu canguloso, esse desgraçado, ele quer que tu seja santo na tua carne, macho. E quando é que tu vai ser santo na tua carne? Nunca, macho. Nunca. Ou seja, tu tem 50 anos de igreja, tu nunca conseguiu nada, macho, na tua igreja, a não ser sustentar esse teu canguloso. Macho, olha, deixa eu te fazer uma coisa aqui, te falar uma coisa que eu já estou ficando acoisado, macho, de tanto explicar as coisas para vocês e vocês não entendem nada. Macho, olha aqui, tu tem a tua família, né, cara? Tu tem a tua família, amado. Tu tem, vamos dizer, que seja na tua casa, tu, o teu marido e 2 filhos, né? Então, o brasileiro, ele já vive com dificuldade, né, cara? Olha, o brasileiro, ele já vive com dificuldade para sustentar a sua família, cara. Para sustentar a sua família. Por que, Lira? Porque as coisas estão tudo difícil. As coisas estão difíceis e que nós vivemos num país onde tem muito desemprego. Nós vivemos num país onde só quem vive bem são os grandes empresários, né? Os senhor dos evangélicos que vivem bem, vivem milionário, né? E os políticos, né? Os padres, tudo vive milionário, mas tudo milionário. Por quê? Porque pegaram os filhos de Deus, escravizaram eles e eles trabalham para dar para a família e ainda tem que dar para esse sistema desgraçado, condenado, chamado de sistema evangélico, do qual está incluído também os católicos. E que o que é que falta para esses caras, macho? O que é que falta para padre? O que é que falta para bispo, para arcebispo? O que é que falta para um papa, macho? Que o cara vive tomando banho de ouro. O que é que falta para esses homens? E para tua família, amado? E para tua família? Olha, vocês sabem o porquê que o padre ele não pode casar? E que o padre não pode casar e que grande parte deles aí existem, de vez em quando aí aparece na mídia aí, escândalo, né? Que os caras são pedófilos, se envolvendo com criança. Vocês sabem o porquê que eles não podem casar? Obedecendo o quê? A doutrina de homem, que não faz diferença dos evangélicos. Não faz diferença. Porque, meu amado, isso daí não é igreja, isso daí são empresas. São empresas da qual tem o estatuto. O estatuto de quê? O que pode e o que não pode. Que pode e o que não pode. Então, uma das coisas que o padre não pode é casar. E o que é que o evangelho diz? Crescei e multiplicai.
E que ele fez o homem lá e disse que não era bom o homem viver só. E tirou a costela do homem e fez a mulher para quê? Para que o homem não ficasse só. E o que é que o estatuto dos católicos diz? Que o padre não pode casar. Por que não pode casar? Porque, meu amado, se o padre casar, ele vai constituir uma família. E a mulher, como esposa dele, ela vai ter direito. Então, o cão guloso de lá, o chefão de lá, ele não quer dividir bens. Eles que dizem que Jesus vai voltar. Então, meu amado, voltando aqui para o evangélico, né? Tu tem a tua família constituída de você, marido e mulher e 2 filhos, e você já tem dificuldade, né? Você já tem dificuldade para sustentar essa família, porque todos têm. E, meu amado, sabe o que tu fez? Sabe o que tu fez? Tu pegou e adotou mais um filho, macho. Tu adotou mais um filho, do qual esse teu filho te obriga a tu dar dinheiro para ele. E quem é, Lira? O cão guloso, macho. É o cão guloso. O cão guloso, ele participa do teu salário. Ele participa do salário da tua mulher. Ele participa do salário do teu filho. E fora isso, tudo que tu vende, ele participa também. E o que tu compra. Então, amado, vocês não têm entendimento, não têm discernimento. E vocês vivem nessa escravidão. A escravidão, né? A escravidão de um sistema fortalecido por vocês. E que só quem se dá bem são eles. E que vocês estão cada vez mais separados de Deus. A maioria de vocês morrem sem conhecer o evangelho, porque eles não pregam e não vão pregar nunca, porque o evangelho é único e é a graça já está dizendo, tudo de graça, e é claro que ele não vai pregar, porque eles não trabalham de graça. Então, meu amado, dito essas coisas, para pensar um pouco, ouve esse vídeo, abre a tua Bíblia, vai nesses capítulos e nesses versículos, entende? E vê que se tu se liberta dessa maldição e liberta também a tua família. Então, dito estas coisas, né, eu queria te agradecer e dizendo para vocês, evangélicos, que o único intuito da gente pregar aqui e mostrar o evangelho para vocês é para ver se os verdadeiros filhos de Deus se libertem dessa maldição da lei, dessa maldição desse sistema evangélico, e que através do Espírito de Deus que habita em tu, você venha ter esse entendimento, né? E você mesmo assine a tua carta de liberdade. Entende, meu amado? E venha engrandecer, exortar o nome de Cristo, amado. Ou seja, adorar Ele somente em espírito e verdade. E não engrandecer homem e dizendo que eles é uma bênção. Por causa das mentiras deles. Então, meu amado, você não tem igreja. Você é a igreja. Você não tem pastor. O pastor é Cristo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Deus, ele já está todo em ti. Ele já mora em ti. Tu não precisa da mão do mentiroso na tua cabeça para você pedir nada a ele. E que você tem acesso direto a Deus. Você é filho. Você é herdeiro. E que você já tem acesso a Deus direto. Todos os filhos de Deus têm acesso a Deus direto. Não é para tu pedir ninguém para orar por ti, macho. Então, meu amado, dito essas coisas, te agradeço e graça e paz a todos e até a próxima.